gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre um assunto que eu acho muito importante e que, na verdade, eu já queria um pouco conversar com vocês sobre isso, mas depois que eu assisti um documentário que eu vou falar sobre ele aqui, eu realmente senti a necessidade de conversar com vocês sobre isso, porque há muito tempo eu venho pensando em como criar os meus filhos, porque eu tenho 2 filhos homens e mesmo que fossem meninas. A nossa sociedade hoje não tá uma sociedade fácil, a gente já sabe disso, e eu, como mãe, eu tenho receios quanto à criação dos meus filhos. Não aquele receio de, errar em alguma coisa, não é esse receio, é receio em que seres humanos, em que homens os meus filhos vão se tornar quando eles amadurecerem, né? Frente ao que eles são expostos na sociedade, como que eu como mãe vou trabalhar isso, como que meu marido como pai como que a gente vai ajudar nessa construção de personalidade, de características, de tudo dos meninos, né? E é muito complicado, porque eu acho que cada vez vem ficando mais complicado a gente abordar esse assunto e a gente tratar desse assunto dentro das nossas casas, porque a gente tá numa mudança constante, são tantas coisas novas que surgem, os nossos filhos são expostos a tantas coisas que eu confesso pra vocês que eu fico com um pouco de medo. Eu assisti um documentário que se chama The Mask You Live In. E no começo eu confesso pra vocês que eu achei que fosse um documentário que fosse falar sobre a homossexualidade, né? Ele tava na minha lista, ele é do Netflix. Ele tava na minha lista pra eu assistir, mas eu achei que ele fosse falar sobre homossexualidade, né? E eu acho que esse é um tema que a gente precisa cada vez mais ficar antenado, porque ele vai estar cada vez mais presente nas nossas vidas, querendo ou não, sendo a favor, sendo contra, isso vai estar cada vez mais presente e a gente precisa saber lidar com isso com os nossos filhos. Mas enfim, esse documentário ele não fala sobre homossexualidade e ele mexeu muito comigo. Não sei se por eu ser mãe de menino ou se por eu perceber a necessidade de abordar esse assunto, mas esse documentário mexeu muito comigo. Eu fiz algumas anotações aqui no meu celular, então eu peço que vocês me desculpem se eu ficar olhando aqui, é porque eu fui anotando as coisas que eu realmente senti que eu precisava conversar com vocês e abordar aqui nesse vídeo. Esse documentário, gente, ele vai falar basicamente da maneira como nós, vou generalizar, como nós criamos os nossos filhos homens na sociedade. Então ele traz desde um contexto histórico, falando sobre a criação de homens, sobre os conceitos masculinos ou masculinizados da criação do homem, até os tempos atuais. E ele fala claramente que nós ainda carregamos, inconscientemente ou conscientemente, muitas coisas que lá no passado eram ditas, eram trabalhadas com os meninos, né? E a gente traz isso pro nosso dia a dia. E qual é a interferência, a influência disso, tanto para eles ainda enquanto crianças, quanto na adolescência, na fase adulta. E, gente, pode parecer besteira, mas coisas bobas que a gente pode falar no nosso dia a dia para os nossos filhos, ou para qualquer menino que você tenha contato, se você é professor, professora, se você é tio, tia, a forma como a gente fala com eles mexe muito, porque a gente tem na nossa cabeça que o homem, ele é intacto por dentro, né? Diferente da mulher, que a gente fala alguma coisa pra uma menina, pra uma mulher, ela fica sentida, ela fica ressentida, ela fica, né, magoada. Homem não. O homem, independente do que é falado, ele passa por cima, até porque com os amigos isso já é normal, um xingar o outro, botar apelido no outro, então a gente acha que o homem tem essa carcaça grande, e é muito pelo contrário. O homem, tanto quanto a mulher, ele internaliza tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que ele vê, e tudo aquilo da forma como ele é criado. E, gente, isso é muito importante. Então, o documentário ele deixa claro que nós ainda criamos estereótipos para os meninos, né? Então, desde você falar assim, você é um homem, é um saco de batata, meninos não choram, e coisas mais bestas, isso é de menino, isso é de menina, mas você tem que ser forte porque você é homem, você tem que cuidar da sua irmã porque você é homem. Frases que a gente fala que acabam sobrecarregando, dando uma responsabilidade já para uma criança que é do sexo masculino, que ela vai carregar isso para a vida dela, achando que realmente ela é a responsável por tantas coisas que podem acontecer na vida dela. O documentário ele traz dados muito assim fortes. Ele fala que o suicídio é a terceira causa mais comum
de mortes, né, do sexo masculino, que os homens, eles sim, como eu falei pra vocês, eles internalizam essa sobrecarga e muitos deles não suportam isso, né, e dependendo de como é a personalidade de um homem, às vezes ele é tido como homossexual, ou mesmo sendo homossexual, assim, parece que as pessoas elas não têm a sensibilidade de lidar com o homem, né? Então, às vezes eles acabam não aguentando essa pressão. Outro dado, assim, é que o bullying acontece de 1 a cada 4 meninos, o bullying está presente, né? E hoje, eu sempre tive uma visão de bullying que aquela coisa assim, que hoje a gente exagera muito na questão do bullying, né? Porque na minha época eu sofria bullying e tô viva. Mas eu acho que eu tô errada quanto a esse pensamento, porque o bullying hoje, ele trouxe essa concepção dessa violência que é tida contra, não só os meninos, né? Mas nesse caso, contra os meninos, né? A gente vê diariamente casos de crianças que, nossa, gente, sofrem. Eu, como professora, eu vejo muitas coisas na minha sala de aula com crianças de 4 anos, né, exercendo aquele bullying, assim, doentio e malicioso, sabe, com outros meninos. E isso já tá vindo desde muito cedo. E isso está acontecendo numa proporção muito grande. Por quê? Além dos bulinadores estarem cada vez mais soltos e prepotentes para falar o que bem quiser, a hora que bem quiser, com quem quiser, os bulinados, quem sofre o bullying, está cada vez mais fraco emocionalmente, psicologicamente, para aguentar, né? As famílias estão cada vez mais desestruturadas, não tô falando na questão de não ter pai e mãe, não é isso. As famílias, elas não estão preparadas para lidar com isso. Então, as crianças acabam também despreparadas para arcar com tudo isso. O documentário, ele fala muito sobre o relacionamento do menino com o pai, né? Como isso, apesar de vir mudando com o tempo, né? Antigamente o relacionamento era de homem para homem, né? O pai cobrava do filho que ele fosse realmente o homem, o isso, aquilo, que não pode chorar, que não pode isso, não pode aquilo. Hoje a gente vem caminhando para um relacionamento diferente, né? Um relacionamento mais afetuoso, com mais carinho, com mais compreensão, com mais respeito. Mas ainda temos, mesmo nesses relacionamentos saudáveis, características, né? Que mostram que, por exemplo, o homem ou o menino, ele não pode ter características femininas. Ele não pode ser sensível, ele não pode ser delicado, ele não pode fazer certas coisas. Então, a gente ainda carrega isso. E isso acaba formando uma cultura da masculinidade. Ou seja, cada vez mais o menino, ele precisa se manter longe daquilo que vai fazer com que ele pareça uma menina, né? Então, a gente vai criando distanciamentos entre o que ele é para o que ele acha que ele deveria ser. A gente distancia relacionamentos. Gente, é uma coisa muito séria isso. Os meninos, eles também sofrem uma pressão muito grande para entrar nos grupos, né? As meninas também, mas eu acho que os meninos, eles precisam provar certas coisas para os amigos para fazerem parte de grupos. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu penso assim, por mais que eu conheça a família dos amigos dos meus filhos, né? O que será que vai acontecer quando eles forem mais adolescentes, jovens? O que será que eles vão se submeter para fazerem parte de alguma coisa? Será que eu e meu marido vamos conseguir conscientizá-los de que eles não precisam provar nada para ninguém? Por mais, gente, assim, eu lembro da minha época, por mais que eu tinha consciência de que eu não precisava fazer nada pra provar pros outros, eu tinha dentro de mim, poxa, mas se eu fizesse, quem sabe, acho que eu vou fazer, né? A gente é um ser humano fraco, então, como lidar com essa situação com os nossos filhos, né? E essa questão de pertencimento acaba gerando muitas outras questões, como o uso precoce de bebidas, drogas, né? Então é cada vez mais cedo que os meninos têm contato com esse tipo de substância. A questão da sexualidade, então para provar eles precisam namorar ou fazer algo, né, que o grupo fale, mas você nunca fez isso, você nunca fez aquilo, você é um virgem, você é um isso, você é aquilo. Então
eles acabam entrando em um mundo adulto cada vez mais cedo. E disso tudo acaba gerando o quê? Além de muitas coisas, né? Depressão. Muitos meninos em depressão, muitos meninos que acabam assim, abrindo mão de si mesmos, né? Porque eu não me encaixo em nenhum lugar, eu não posso ser o que eu realmente quero ser. Pra eu ser amigo dele, eu preciso ser de tal jeito. Então, assim, eles acabam desvalorizando, né, o que ele realmente é. E um outro dado que o documentário traz é a exposição à pornografia. Não só a sexualidade, mas a pornografia. O quanto esses meninos são expostos à pornografia e se tornam viciados em pornografia. E assim, e isso, no decorrer dos anos, vai piorando, é óbvio. Isso é uma situação que é um vício que vai piorando, a mente vai ganhando a malícia, a mente vai ganhando hormônios, então isso vai puxando cada vez mais coisas que não deveriam acontecer. E disso decorre o quê? Adolescentes violentos, homens violentos. A violência contra a mulher é como uma forma de resposta ao eu sou homem, eu que mando aqui, né? Às vezes o menino, o homem, o jovem, ele nem tem a pretensão de ser violento, mas para ele se afirmar, ele acaba, né, agindo com violência, ou mesmo ele vem numa criação tão machista que a violência se desenvolve de uma maneira natural dentro dele e ele acha normal tratar mulheres com violências, não só violência física. Então, violentar a mulher de várias formas, isso acaba se tornando normal pro homem. E é claro, gente, nada assim, isso explica muita coisa, como isso também pode passar como uma fase na vida da criança, do jovem, do adulto. Mas quanto mais esses meninos são expostos, eles vivenciam, eles experimentam tudo isso, mais a tendência deles se tornarem adultos violentos, que cometem crimes, né? A gente vê muitas famílias que são desestruturadas no sentido de não darem apoio emocional para os filhos, e os filhos, eles não desenvolvem no futuro a violência, isso e aquilo. Mas o mais comum é a gente ver isso. Por mais que o lar seja um lar completo, com o pai, com a mãe, os dois trabalham, eles estudam em boas escolas, as crianças, têm uma vida tranquila. Gente, quantas famílias de classe média alta a gente vê com meninos cada vez mais se corrompendo, indo para caminhos assim, né, cada vez mais errados. Então, esse documentário, ele me fez abrir a minha mente para eu pensar. Não ficou mais fácil, na verdade acho que ficou mais difícil, mas pelo menos você começa a ver realmente, né, que a gente precisa tomar alguma atitude com os nossos meninos. Você que é mãe, tia, professora de meninos, como que a gente pode mudar isso, né? Eu acho que a criação de meninos, ela é, se não a única resposta, uma das melhores respostas para que a gente acabe. Eu gostaria de acabar realmente com a violência contra a mulher, com a violência contra o outro, né? Eu acho que a criação dos nossos filhos, ela é a resposta para muitas coisas. E eu quero falar com vocês sobre relacionamentos abusivos, que pra mim, como eu falei pra vocês, a criação dos nossos filhos pode salvar um pouco disso. Eu quero falar com vocês sobre a nova geração, o que tá acontecendo com a nova geração, mas vamos pensar nos meninos, vamos pensar nos nossos pequenos. O que a gente tá fazendo, tanto pra colaborar com que eles sejam bons homens, independente do sexo, da sexualidade. O que a gente está fazendo para criar bons homens? E o que a gente está contribuindo para criar péssimos homens? Nas nossas atitudes pequenas, gente, nas nossas atitudes pequenas. Como que a gente pode tirar da gente aqueles costumes que a gente tinha e mudar. Eu acho que a gente precisa sim refletir muito. A nossa sociedade está numa transformação tremenda e ela tende a transformar cada vez mais. E a gente precisa sim acompanhar isso e estar preparados emocionalmente, psicologicamente para
ensinar e educar os nossos filhos e os nossos pequenos quanto a isso, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha servido de reflexão pra você. Se você não assistiu o documentário, assista. Ele tá disponível no Netflix, chama The Mask You Live In. Vale muito a pena, é curtinho e eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!